Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Segundo o inquérito policial, a cabeleireira Sandra Maria foi assassinada possivelmente no dia 22 de julho de 2022, em sua residência, situado na rua Tabatinguera, na região da Sé, no centro de São Paulo. Quem a teria matado seria seu ex-namorado, Daniel Ospina, que usava o nome de Davi Rodrigues. Daniel, que é mexicano, após matar Sandra a facadas, abandonou a filha da vítima de apenas 8 meses no berço. O corpo de Sandra só foi encontrado 2 dias após o assassinato. Sua filha foi encontrada no berço, ao lado da cama onde o corpo estava. A criança tinha sérios sinais de desidratação. Venha conhecer essa história aqui conosco. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é Léo Soares, apresentador e entrevistador do canal Operação Policial, com direção de Carla Albuquerque. E hoje estamos com o Dr. Caio Fernando Souza, ele que é assistente de acusação do caso Sandra Maria Souza, uma jovem de 34 anos que foi brutalmente assassinada dentro do seu próprio apartamento em São Paulo com 9 facadas. O principal suspeito, seu ex-namorado Daniel Ospina. Dr. Caio, primeiramente, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. E para a gente começar, conta para a gente o que é o caso Sandra Maria. Sandra Maria era uma jovem cabeleireira, né? Residia na região do centro de São Paulo, certo? Tinha uma filha de um outro relacionamento, a criança Maia, de 8 meses. E costumava sair, frequentar a região da Baixada do Glicério, certo? Ela se envolveu com uma pessoa de uma nacionalidade aí mexicana, colombiana, que ainda se não tem certeza. E o relacionamento era recente, 1 mês, um pouco conturbado, certo? Já com algum histórico aí de violência e muitos ciúmes por parte do namorado. E no dia 22, a Sandra foi encontrada no seu apartamento morta, com 9 facadas, e a criança estava lá ao léu. Isso aí durante 2 dias, do momento da morte no dia 22, até quando acharam o corpo. O principal suspeito, né, que inclusive está indiciado, está respondendo o processo, é o Daniel Ospina Garcia, que é esse colombiano que ela conheceu, que se apresentava com o nome falso Davi Rodrigues, certo? Certo, então o principal suspeito tem 2 identidades. E como que a polícia chega até esse nome, Davi Rodrigues? Certo. Primeiramente ele se apresenta para todo mundo, inclusive nas redes sociais, como Davi Rodrigues. Entretanto, por ele não estar regularmente aqui no Brasil, ele está de uma forma irregular, ele também já tinha outras passagens pela polícia, inclusive aí ao que parece um processo até de expulsão do país, que ainda a gente não tem acesso a esses autos, mas que já foi pedido no conteúdo do processo. Ele era useiro e vezeiro em furtos de celular, já tendo 2 processos, um lá em São Vicente, né, no litoral, o qual ele chegou a ser preso.
Quando ele foi preso nesse processo, ele foi identificado lá, tanto com as digitais, certo? Quanto com o nome verdadeiro. Então, quando se bateu as digitais dele, e bem como com os equipamentos de reconhecimento facial da polícia, chegou-se até a qualificação correta que não era Davi Rodrigues, mas e sim Daniel Ospina Garcia. E onde que a Sandra conhece o Daniel? Onde começa esse relacionamento? Certo. O que se pode apurar dos autos, inclusive nos depoimentos das testemunhas, a Sandra, nos seus momentos de lazer, frequentava a Baixada do Glicério. É uma região também próxima ao centro de São Paulo, com alguns bares, alguns estabelecimentos, e também já é uma região conhecida por ter latinos, imigrantes, uma grande gama ali. E ela frequentava esses bares dessa região. Num desses bares ela conhece o Daniel, que se apresentou como Davi, flerta algumas vezes com ele e depois inicia um relacionamento aí que até então era recente, apenas um mês. Inclusive a própria família da Sandra não conhece muito bem, nem chegou a conhecer quem era o Davi Rodrigues, que na verdade era o Daniel Ospina Garcia. Então, doutor, o Daniel Ospina se apresenta como Davi Rodrigues. Isso. E a Sandra não sabia que ele também tinha o nome Daniel Ospina, só conhecia-o por Davi Rodrigues. Exatamente. Ela, inclusive, faleceu sem saber. Ele se apresentava tanto na região onde frequentava, amigos, rede social, como Davi Rodrigues. Nunca como Daniel Ospina Garcia. Tá, o Daniel, o Davi, já tinha passagem pela polícia. Sim. A Sandra sabia dessas passagens pela polícia? Não sabia. A princípio não sabia dessas passagens pela polícia, não. Não sabia. Até porque o relacionamento era muito recente, né? As coisas, pelo que se pode entender, aconteceram de uma forma um pouco acelerada. Então se flertaram, iniciaram uma paquera, já começaram a namorar, então não tiveram, acredito eu, que muita informação sobre a vida um do outro, entendeu? Tá certo. E em relação à polícia, por que eles acham que o Daniel tinha um segundo nome? Por que uma segunda identidade? Existe um motivo plausível para isso? Então, a questão é o seguinte, algo que se pode apurar dos autos, inclusive pelo histórico policial. O Daniel, ele já tinha algumas atividades meio escusas, ou seja, venda de celular furtado, furtos de celulares propriamente ditos. Então, e ainda mais com essa questão da irregularidade no país, né, e sofrendo ainda um processo de expulsão, então acredita-se que por isso que ele utilizava uma alcunha aí, ao invés do seu nome verdadeiro, para dificultar qualquer tipo de localização, e até mesmo porque como ele era corriqueiro em prática criminosa, então isso também acaba dificultando aí a localização ou, enfim, qualquer qualificação que ele possa ter. Tá certo. E acredite-se ainda, pelas investigações, que ele está no Brasil? Acho que já pode ter saído do país? Acredite-se ainda que ele está no Brasil. Até porque a polícia fez um belo trabalho investigativo, ainda vem fazendo, né? O mandado dele está expedido e acredito que ele não tenha nem recursos suficientes para tentar uma saída fora do país. Então acredito que ele esteja ainda aqui no país assim. Tá certo. Voltando um pouquinho na casa de dança ou no bar onde a Sandra conhece o Daniel, ela provavelmente já frequentava, como você disse, já frequentava esse espaço localizado no centro de São Paulo. Inclusive, foi por ali, naquela região, que ela conhece o Juan Camilo, que é o ex-namorado, com quem ela tem uma filha Maia, tá certo? Isso mesmo, exatamente. Ela frequentava muito aquele local, certo? E ela conheceu aí o Camilo, Juan Camilo, que é o pai da sua filha atualmente, né? Tanto que no começo as investigações começaram a se inclinar pro Camilo. Tá certo. Até porque ele também tem alguns BOs aí de agressão contra a Sandra. Então tudo começou a se inclinar para ele. Aí posteriormente, com o decorrer das investigações, viu-se que na verdade ele não tinha envolvimento com a morte da Sandra, mas sim o próprio Davi, o Daniel, né? Tá certo. No dia que ela conhece o Daniel Ospina, ela está sozinha no bar? Ela está acompanhada de alguma amiga? Ela está com algum familiar? Como que isso acontece naquela situação? Então, a dinâmica que ela conheceu ele é o seguinte, até por ser muito recente. Apenas uma pessoa, uma amiga dela, que até prestou depoimento, conseguiu precisar bem como foi essa dinâmica que ela conheceu. Então, ela estava num bar, nesse bar aí que ela costumava frequentar, e eles já se conheciam do próprio bar, e começou um flerte. E em determinado momento eles acabaram aí se envolvendo nesse bar. Ela chegou a confessar para essa amiga dela que ele era um pouco ciumento,
tinha um comportamento um pouco mais agressivo. Já de início. Já de início. A gente está falando de relacionamento de pouco de um mês para um pouquinho mais. Então, de início a amiga já dá esse toque para Sandra. Exato. E já avisa que ele era ciumento. Já tem a visão do principal suspeito. Tanto que essa amiga no depoimento, no próprio depoimento, ela diz que a Sandra chegou a comentar com ela bem no começo do relacionamento, que em uma determinada discussão ele a agrediu com chutes, com socos. E tem uma passagem interessante que ela narra no depoimento, é que o Daniel ele ia muito para o Rio de Janeiro, certo? E em uma dessas viagens a Sandra acabou ficando aqui, logicamente, e no bar lá ela foi para o mesmo lugar que eles já frequentavam e acabou esticando um pouco mais à noite. E aquela coisa de rede social, fotos, ele ficou sabendo, ele ligou insistentemente para ela, dizendo que ela não o respeitava, dizendo que assim não estava dando. Quando veio para cá, teve uma discussão sobre isso. Isso ela confessa para essa amiga. E confessa, também, desculpa te interromper, confessa via WhatsApp? Não, via ou pessoalmente? Pessoalmente. Tá certo. E ela diz, realmente ele é muito possessivo, o relacionamento é um pouco complicado, né? Ele é muito ciumento, ele implica com a roupa que eu visto, implica dizendo que eu olho para outras pessoas. Então já dava sinais que ele já era uma pessoa meio que instável, meio possessiva. Tá certo. Há relatos de que a Sandra já havia sido agredida pelo Juan Camilo no relacionamento anterior, tá? Mesmo ele não sendo um suspeito do assassinato, mas já havia sinais de agressão por parte do Juan Camilo, que é o ex-namorado, inclusive já está com uma outra mulher. E há também, como você mesmo disse, as agressões por parte do Daniel. Existia uma medida protetiva? Já tinha sido aberto algum BO contra o Daniel? Contra o Daniel, não. O BO que realmente ela tinha feito era contra o Juan Camilo, que inclusive ensejou realmente uma medida protetiva que posteriormente, pelo que consta dos autos, foi revogada e eu não consigo saber o motivo. Mas, assim, contra o Daniel, não. Não tinha ainda nenhum BO formal contra ele, não. A não ser esses relatos aí com a amiga e tal, mas não tinha um BO contra ele, não. A única coisa que já começa a chamar a atenção é que havia uma ordem para ele no condomínio, não para ele não subir mais, mas para quando chegasse, o porteiro avisasse. Tá. Então, o porteiro já tinha sido avisado de que, caso o Daniel aparecesse para assumir no apartamento de Sandra, era interessante que ela mesma seria avisada antes de liberar a entrada do Daniel. Exatamente. Tá certo. Isso provavelmente por conta de agressões, enfim, ou de alguma coisa que alguém... Até porque o relacionamento dela com o Juan também não foi um relacionamento muito fácil. Há relatos também do próprio porteiro do condomínio, diversas brigas que eles tiveram, né? E que a polícia ia lá, tinha discussões de tom mais elevado, então ela já não vinha de um relacionamento muito, muito tranquilo. Então, justamente, ainda tinha essa preocupação, vamos dizer assim, com esse novo relacionamento. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Daí a gente chega no dia 22 de julho de 2022, uma sexta-feira, dia do assassinato da Sandra. O que acontece de fato dentro do apartamento da Sandra? Então, quando ofertada a denúncia pelo Ministério Público, da denúncia, logicamente, não se tinha a posse das filmagens do condomínio. Então, da denúncia, consta-se mais ou menos o horário aí que se estima, entre mais ou menos umas 2 horas da tarde até 9 horas da noite. Quando a gente chega nas filmagens, quando a gente tem acesso às filmagens, percebe-se que ele entrou mais ou menos umas 2h30, 3 horas. Há filmagens dela com ele nos corredores do condomínio, do prédio, e não há nenhum sinal muito de resistência. Dá para perceber que eles estão conversando, mas nas filmagens não fica muito claro qualquer tipo de violência já ali. Tá. Eles entram num apartamento, e ali, acredito eu, pelas provas dos autos, que eles conversam, ficam um tempo, porque das 2 horas até as 7h30 é um tempo considerável. Foram encontradas digitais do Daniel em copo, com bebida, ou seja, sinal que eles beberam, conversaram, não teve nada de início violento, certo? Então, assim,
Muito provavelmente... e um fato interessante, que a irmã dela faz uma chamada de vídeo com ela, em determinado momento da tarde, Tá. certo? E vê que ela está com a boca machucada. Isso da tarde já para a noite, mais para perto da hora do crime. Do mesmo dia. Do mesmo dia. E ela nota a presença de uma pessoa no apartamento. E ela pergunta, tá tudo bem? Não, isso aqui é só uma ferida aí de baixa imunidade. Isso também está no depoimento. E ela pergunta, mas tá tudo bem mesmo? E essa pessoa que está aí? Ela falou, não, é o meu ex-namorado, ele veio buscar as coisas dele e já está indo embora. E na verdade não era o ex-namorado, era o namorado. Era o namorado. Sim. Ele veio, porque para ela acredito que já o término ali depois dessa conversa seria certo. Então, falou, ele veio só buscar as coisas dele e já está indo embora. Então, dentro do apartamento, acredito que eles conversaram e algum momento ali, mais puxado para o fim da tarde, teve no início algum tipo de discussão mais acalorada. Tá certo. É interessante tudo isso que você nos conta, porque surgem várias dúvidas. Vamos lá. A Sandra, ela não chega com o Daniel no prédio. Não. Ela chega um pouquinho antes, como você disse, umas 2 horas da tarde. Ele deve chegar por volta das 2h30, 2h40. Isso. Por que eles se encontram no elevador? Ela desce para recepcionar o Daniel? Não. Ao que dá a impressão pelas imagens, tá? Que eles se encontram na porta do prédio, o elevador sobe, Tá. ela recepciona ele na porta do apartamento, não embaixo, ao que dá para perceber. Tá. Talvez no andar que ela No morava. andar que ela morava. Tá certo. Isso. Ela recepciona, pelas imagens que constam nos autos, dá pra ver que ela tem uma resistência ali num beijo. Sim, ela tem um certo receio, ela vira o rosto, dá para perceber, Exato. mas ainda assim ela cede a entrada. Exato. Ela franqueia a entrada. Talvez até porque as coisas dele realmente estavam lá dentro. Sim. E talvez até essa negativa aí do beijo, mais ou menos, busca suas coisas então, acabou, tal. Então, assim, ela recepciona sim, mas na porta do elevador ali, coisa normal. Tá certo. No mesmo dia, ela faz essa chamada de vídeo com a irmã, com a Ana Maria Souza. A Ana Maria nota essa ferida na boca. Ou seja, quando a Ana Maria pergunta quem é a pessoa que está no apartamento, ela também não tinha informação de que a Sandra possivelmente tinha um namorado. Sim, exatamente. O que acontece é o seguinte, esse relacionamento era muito novo e apesar de ela comentar que está namorando, nunca foi apresentado oficialmente para a família. Tá certo. Ele nunca chegou a ser apresentado para as irmãs, com a pessoa que ela tinha muito contato. Nunca chegou a ser apresentado. Então, eu acho que também a intenção dela nem era mais apresentar, uma vez que ela já estava interpretando que ele já fosse o ex-namorado dela. Até ela relata isso na chamada. Meu ex-namorado está aqui, veio pegar as coisas dele, ele está indo embora. Então, até eu acho que por esse relacionamento conturbado, tão recente, ela já ter vindo de um relacionamento conturbado, eu acho que ela já presumiu que isso não ia muito para frente. Então, também não havia interesse de apresentar para a família. Tá certo. Eles chegam, ficam juntos no apartamento, né, por volta das 2h30, até possivelmente o horário do assassinato, que, de acordo com as investigações, acontece entre... O que acontece é o seguinte, quando o promotor ofertou a denúncia, ele deu um horário bem amplo, porque não se tinha as filmagens. Tá certo. O que pode se extrair dos autos é o seguinte, como ela trabalhava de cabeleireira com horário marcado, há uma mensagem, isso também está no depoimento, que é enviada por ela confirmando um possível agendamento, e esse horário da mensagem, no dia seguinte, esse horário da mensagem é 7h32. Tá certo. Às 7h38... Desculpa, no dia seguinte você disse que o cliente que manda a mensagem está confirmando o horário pro dia seguinte. Pro dia seguinte, exatamente. Tá pro sábado. Pro sábado. Tá certo. Às 7h32, às 7h40, ele sai do apartamento. Ele já sai do apartamento. Aí o crime já aconteceu. Muito provavelmente, porque essa pessoa, essa cliente, relata que depois das 7h32 só subia um traço no WhatsApp. Tá certo. E, inclusive, constam de relatos aí que ele mesmo pega o celular da Sandra, Tá. tanto é que o celular está sendo periciado, apagaram alguns históricos de mensagens que poderiam levar até ele, Tá e certo. inclusive desligaram o celular. Então, o que acontece? Então, depois disso, ele volta só às 9h. Então, eu estimo que o horário seja das 7h30 até umas 7h40, o horário mais ou menos do crime. Tá certo. Então, por isso que eu acho que não teve uma violência muito incisiva nesse período da tarde. Porque é um tempo muito longo Tá certo. para acontecer qualquer tipo de violência. Eu acredito que talvez eles tenham conversado, ela tenha insistido em não voltar, certo?
E, em determinado momento, a conversa foi se inflamando e aí chegou onde chegou. Porque quando ele sai das 7h38 pelas filmagens, ele só volta às 9h50. Ele volta um bom tempo depois. Então, ali, até pelo laudo necroscópio, ali ela já tinha morrido. Então a gente está falando que eles ficaram juntos dentro do apartamento da Sandra durante 5 horas. Exatamente. É bastante tempo. É um tempo realmente. considerável. É um tempo considerável. Tanto que o fato só vem acontecer aí nesse finalzinho aí da tarde, vamos dizer assim, já entrando na noite. Em relação à motivação do crime, o que a polícia acha desse assunto? Qual foi a principal motivação? Já tem uma investigação mais precisa para isso? Então, a denúncia está versando realmente sobre feminicídio, até pelo comportamento dele. Pelo comportamento dele, pelo histórico das testemunhas, já era uma pessoa violenta, já era uma pessoa possessiva e que não aceita o término. E acredito que essa seja a motivação do crime. Eu, como assistente da acusação, olhando os autos, acredito que seja essa a motivação do crime, mas eu acredito que no crime haja um estopim, o que realmente foi a gota d'água para ele cometer o crime. Porque há um relato dessa mesma amiga que sabia da rotina dos dois, que a Sandra tinha comentado que possivelmente estaria grávida dele. Tá certo. Os exames não apontaram nenhuma gravidez. Até quando saiu a matéria da própria Sandra em veículos de mídia, chegou a ser até divulgado que ela estava grávida, mas ela não estava. E nas mensagens que posteriormente o Daniel supostamente manda para essa amiga, ele justifica que teria a matado porque ela tirou o filho dele. Espera, então, após cometer o assassinato, o crime, o Daniel chega a conversar com uma amiga da Sandra. Chega a conversar com uma amiga da Sandra, ele chega a mandar mensagens no Facebook dizendo, eu matei a Sandra porque ela tirou meu filho. Isso no mesmo dia? Isso na madrugada de sexta para sábado, ou seja, após o crime, no mesmo dia. Na madrugada de sábado. Exato, ele manda as mensagens via Messenger, Facebook, dizendo, matei a Sandra, a pessoa responde, mas por que você fez isso? E ele justifica que teria matado a Sandra porque ela tirou o filho dele, quando ela nunca esteve grávida. Então, assim, acredito que ele possa ter pensado, tido alguma conversa, possa ter conversado com ela, pressupondo que ela estava grávida quando na verdade não estava, e aí ela informa para ele que não tem mais a criança, ou ele supõe que ela tenha tirado, e chega o estopim do crime, que eu acho que essa é a real motivação mesmo, além de não aceitar o término. Tá, e você acha que existe algum motivo plausível para Sandra ter falado para ele que estava grávida, sendo que ela não estava, de acordo com o IML, o próprio IML, Isso. Os médicos legistas disseram que não estava grávida. Não tinha nada de gravidez. Eu não consigo enxergar um motivo plausível para isso, apesar que a testemunha atesta que ela comunicou que estava grávida, confessou para ela. Amiga, eu estou grávida dele. E depois disse que não estava, para a própria amiga. Então já teve uma segunda versão dizendo que não estava a própria amiga. Da própria amiga. Então eu não sei o porquê, qual que é a motivação, o que ensejou a fazer isso. Não faço ideia. Mas acredito que isso possa ter fomentado mais. Ele já era um cara violento, então fomentou mais ainda. Tá certo. Ela é encontrada morta a facadas, 9 perfurações, certo? A arma do crime foi encontrada? Não, então, o primeiro policial que chega no local, a polícia militar, quando foi acionada via Copom, ele preserva o local e já faz uma primeira varredura, em busca justamente de localizar a arma. Não foi encontrada. Posteriormente, a perícia vem, faz toda a análise do cenário do crime e também não acha a arma do crime. Então, a arma do crime não foi encontrada. Não foi encontrada. Existem sinais de agressão sexual contra a Sandra? Apesar que do laudo ainda, dessa vertente, não ter ficado pronto, eu acredito que não, até porque ela não estava despida, que é uma prática, infelizmente, comum nesses crimes que tem violência sexual. A pessoa está despida e a pessoa, depois que pratica o ato, ela não recoloca as vestes. Tá certo. Então, a princípio, eu acredito que não, mas a gente só vai ter certeza quando chegar o laudo oficial. Tá certo. E ainda a gente tem mais um fato cruel na cena do crime, que a Maia, filha de 8 meses da Sandra, estava presente no berço, ao lado da cama onde a Sandra é assassinada. Exatamente. Essa criança é simplesmente deixada no apartamento e só é encontrada 2 dias depois, foi quando um chaveiro é chamado para abrir o local, porque ninguém tinha notícia da Sandra, e aí é encontrada a criança e a Sandra morta, tá certo isso? Exato, exatamente. O que chama atenção
a tamanha insensibilidade e a crueldade. Porque, veja bem, conforme eu relatei, às 7h38, mais ou menos, que se estima a hora da morte, ele já tinha matado ela, sai do apartamento, tranca o apartamento, e ele volta às 9h50 para buscar a mala. Tanto que ele já volta com o rosto coberto já. Ele volta de touca, boné, máscara. Pega as malas e novamente tranca a porta e vai embora. Deixou a criança conscientemente. Tanto que quando a criança foi encontrada, ela já estava desidratada, com feridas na boca, sem higienização alguma. E pelo que se consta do primeiro atendimento médico, mais um dia lá ela não sobreviveria. E há sinais de agressão contra a criança? Contra a criança não há sinais de agressão. Logicamente ainda estamos também esperando o laudo mais detalhado do atendimento dela, mas a princípio, até pelas próprias testemunhas, não. Mas eu acredito que, ao meu ver, por toda a estrutura, até por ele ter voltado, o fato dele deixar a criança não foi um rompante de raiva ou na adrenalina, não. Ele comete o crime, ele tem um espaço muito longo até ele vir decidir buscar as malas, e mesmo assim, ele opta por trancar a porta, que isso, inclusive, está nos depoimentos, que o chaveiro diz que a porta estava trancada por fora, e ele leva a chave e vai embora. Então, ele abandona a criança conscientemente. E hoje ele responde por homicídio qualificado? Ele responde hoje por homicídio quadruplamente qualificado, por feminicídio, meio cruel, motivo torpe, sem chance de defesa da vítima, muito provavelmente porque pela posição do corpo ela foi pega totalmente de surpresa, a compreensão física dele é maior. Tá certo. E também pelo abandono aí de vulnerável. Tá certo. Ele manda mensagem para essa amiga na meia-noite de sábado, né, que a gente pode falar em horas depois do crime. Por quê? E essa é uma dúvida que surge agora, inclusive na nossa conversa, por que só chegam a encontrar o corpo dela 2 dias depois? Se ele já tinha avisado a amiga, por que não alguma coisa de momento ali na hora, chamou a polícia, enfim? Eu não entendo se ela viu as mensagens somente depois, se ela viu no ato, se ela achou, porque as mensagens foram enviadas via Messenger, né? Então não sei se subiu as mensagens, se ela viu no ato, se ela não viu, mas realmente não sei responder. Tá certo. 2 dias depois, essa amiga que recebeu as mensagens é quem vai atrás de Sandra, entra em contato com outra pessoa? Não. 2 dias depois, a amiga que marcou para fazer o cabelo começou a estranhar o sumiço da Sandra. Que não é a mesma que recebeu a mensagem? Não. Ah, tá certo, tá certo. Começou a estranhar o sumiço da Sandra. A família já estava estranhando porque ela tinha almoço no dia seguinte. Entendi. Então a família já estava meio, mas ela não veio almoçar. Entendi. Só subiu um traço de mensagem e começou a estranhar. Então essa amiga perguntou, provavelmente porque como a Sandra atendia num salão, então a vizinha vai, a amiga vai e acaba se conhecendo desse ambiente. Então tinha o telefone da vizinha e falou, poxa, sabe da Sandra? Não sei. Mas estou estranhando, faz tempo. E parece que a vizinha, pelo depoimento da própria vizinha, também já tinha estranhado. Por quê? Não estava ouvindo o choro da criança, apesar da criança estar lá. A janela, ela deu uma olhada no apartamento, a janela da cozinha estava aberta, com luz acesa. E o porteiro, quando indagado pela própria vizinha, falou, não, eu não vejo a Sandra desde sexta. Então ela, em conversa com essa cliente que suscitou a dúvida, e em conversa com o porteiro, falou, então vamos trazer um chaveiro. E aí foi quando elas, 2 dias depois, trazem o chaveiro. Domingo já? Exato. Trazem o chaveiro. O chaveiro já começa a fazer os procedimentos para abrir com autorização do porteiro. E já perto quando ele dá a primeira destravada, já vem o odor. E aí a filha da vizinha entra no local, vê a cena, fica em estado de choque, volta, já liga para a polícia. Sim. E aí solicitam que ela... Aí a mãe fala, mas e a criança? E ela, mais uma vez, entra, olha e retira a criança. Tá certo. Então foi encontrada dentro do apartamento por 2 amigas. Por 2 amigas. Uma, inclusive, vizinha. Uma vizinha. Amiga e cliente, isso. E a outra vizinha, amiga. Exatamente. E amiga. Exato. E essa questão das mensagens, uma dúvida pertinente. Não consta dos autos, não sei o porquê, e eu também não sei porque dessa demora, já que ele confessou na madrugada. Exato. Mas possivelmente, às vezes, o Messenger não sobe a notificação na hora, ou a pessoa também não acessa com frequência, não dá para entender. Tá.
Vou voltar um pouquinho na cena do crime, tá? Tá. Onde eles estavam, isso se a gente tiver informação, antes de chegarem no prédio? Porque a Sandra chega um pouquinho antes, por volta das 2 horas da tarde, e o Daniel chega por volta das 2h30, 2h40, 14h30, 14h40. É possível saber onde eles estavam antes de chegarem no prédio? Infelizmente não tem essa informação. A princípio, o porteiro diz que a Sandra chegou inclusive com o bebê, com o carrinho, então eu acredito que poderia ter dado um passeio com a criança, coisa comum, mas eu não tenho essa informação. Não tenho o que ele estava fazendo e o que ela estava fazendo, se eles estavam juntos em outro local, que eu acho difícil, mas não tem essa informação do que eles estavam fazendo antes do crime. Tá. Ainda a gente não tem essas informações claras. E acredita-se realmente em crime passional ou levanta-se outra hipótese? Acredito-se em crime passional, tanto pelo histórico, até pela própria estrutura do crime, né? O crime passional, ele é marcado justamente por um crime extremamente violento, um crime extremamente agressivo. Se nós pegarmos o laudo, a gente vai ver que tem as facadas, são várias estocadas no peito, no dorso, inclusive na cabeça. Nas costas e na cabeça. Então, o que demonstra que ele estava com muita raiva. Tá. Também um traço típico de crime passional. E também pelo histórico aí que se pode apurar das testemunhas, que da principal testemunha dessa dinâmica do relacionamento, que ele já era um cara violento, que ele já havia agredido ela outras vezes, que ele era um cara extremamente ciumento. E como ela já não estava mais, acho que querendo dar continuidade ao relacionamento, a motivação com certeza foi crime passional. E quando você diz em características próximas de um crime passional, você disse que foi atingido em 3 lugares? Sim, as facadas elas foram no peito. Tá bom. Na região mais dorsal aqui para baixo. Tá, então se a gente está falando e mais a cabeça, né? Mais a cabeça. Se a gente está falando em 3 lugares, 9 facadas, provavelmente ele atingiu, Sim. Ele apunhalou no mesmo lugar mais de uma vez. Sim, tanto que as primeiras lesões, se você for constatar no laudo, são muito próximas aqui. Tá certo. Ele estoca várias vezes. Tá certo. Certo? Depois, provavelmente, logicamente, ela deve ter se mexido, o corpo cai, ele continua estocando. Tá. E pela profundidade ou mesmo o tamanho das perfurações, é possível saber qual é o tipo de arma que ele utilizou naquele momento? Consta no laudo que é um instrumento pérfuro contundente. Tá. As lesões 4 centímetros. Pela característica das lesões, provavelmente uma faca. Acredito que até pelo 4 centímetros não é uma faca muito longa, provavelmente deve ser uma faca doméstica de cozinha mesmo. Tá certo. Familiares de Sandra, pai, mãe, a própria irmã, não tinham noção nenhuma de quem era o Daniel? Nenhuma. A Sandra, pelo que se pode apurar até com familiares, era muito reservada com essa questão de relacionamento. Até por morar em bairros distantes das irmãs, e a mãe não residir nesse estado, reside em outro estado. Então ela tinha um relacionamento assim, com a família, vamos no churrasco na casa das irmãs, ia em confraternização, mas essa vida pessoal dela, o dia a dia dela, de quando ela saía, das pessoas que ela conhecia, não era muito compartilhado com as irmãs. Tá certo. E há relatos pelas próprias clientes do cabeleireiro ou funcionárias, não sei se foram nem escutadas no processo, mas seria interessante, né? Como a Sandra se portava no dia a dia, teve alguma mudança de comportamento, alguma mudança emocional, psicológica? Então, não há nos autos esses tipos de depoimentos, não foram ainda conversados com amigas, clientes mais próximas, nem nada. Mas, assim, o que se pode apurar, até pela própria página de perfil social da Sandra, ela postava algumas mensagens realmente meio enigmáticas, tipo mensagens um pouco mais depressivas, como se estivesse enfrentando realmente algum problema com o relacionamento, mensagens dizendo mais ou menos que o valor de uma mulher, que o homem... É difícil você achar um homem que valoriza. Sim. Então, assim, ao meu ver, sim, ela, apesar de a gente não ter esses depoimentos, eu acredito que o comportamento dela deve ter mudado, sim. Até porque ela explanava isso nas redes sociais. Então, acredito que sim, que ela já deveria estar sofrendo já se decepcionando, já sentindo que estava conturbado. Apesar de não ter nenhuma prova concreta, são presunções que eu faço depois de analisar as páginas das redes sociais e o que ela postava perto da data do crime. Não tratando isso como um fato, mas normalmente a vítima ela vai dando indícios de que algo está fora da normalidade. Exatamente. E às vezes o indício que a vítima dá não é nem perante aos amigos, que muitas vezes é comum a vítima ter vergonha de falar do relacionamento. Porque às vezes a pessoa se apresenta como um cara super legal,
como um companheiro legal Sim, e no dia a dia não é. Sim. Então, causa-se um certo constrangimento, né? Você admitir, infelizmente, que você está num relacionamento tóxico, que o seu companheiro não é um companheiro adequado para você. Então, eu acredito que tem outras formas de você esboçar esses sinais. E a rede social hoje é um grande painel para isso, né? A pessoa posta, a pessoa coloca o que acha. Sim. Então, às vezes, ela não deu sinais com os amigos, mas dava sinais aí, particularmente nas redes sociais. Tá certo. Pai e mãe moram em São Paulo? Isso Não. que ela tem, desculpa. Não, eles moram, salvo não me engano, no Piauí, eles são do Nordeste, não moram aqui, certo? E, inclusive, eu acredito que uma das irmãs dela até viajou para lá, mas eles não residem aqui. Aqui mesmo residem 2 irmãs dela. E realmente no apartamento morava só a Maia, a filha de 8 meses, Sim. e a mãe Sandra. Sim, inclusive o porteiro disse no depoimento, e a vizinha até confirmou que ela morava mais ou menos uns 2 anos e meio nesse apartamento aí. Aqui não é muito tempo. Não é muito tempo. Mas sempre trabalhou, pelo que eu entendi, na região do centro, ali que você pôde se apurar nos salões e tal. Tá certo. Antes do dia do fato, da sexta-feira, dia 22 de julho, ela chega a encontrar Daniel, o Ospina, na quarta-feira, que antecede o dia do acontecimento? Não tem essa informação nos autos, mas ao que parece não. Que ela já não estava encontrando com ele mais, não. Que eles poderiam até conversar, né, por WhatsApp, tem até algumas conversas, mas pessoalmente ela não estava encontrando com ele. Vai ser interessante, após a perícia do celular da própria Sandra, para ver se consegue recapitular, buscar algumas mensagens para ver o que acontece antes da própria sexta-feira. Exatamente. Se tem alguma mensagem que seria necessária para... Exato, tanto que o celular dela já se encontra-se no Instituto para fazer a perícia. Já a gente está aguardando justamente esse histórico de vídeos, de mensagens, de áudios, de WhatsApp, para a gente entender se o que aconteceu antes, se ela chegou a encontrar com ele realmente 2, 3 dias antes, se houve alguma discussão sobre término, se houve alguma discussão sobre essa suposta gravidez ou não. Tudo isso ainda é muito nebuloso ainda, porque a gente não tem esse histórico ainda nos autos, não tem nenhuma comprovação. Então é muito nebuloso. Tá certo. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Agora, indo um pouquinho para Maia, para a filha de 8 meses, que é encontrada, né, sozinha, né, no berço após 2 dias da morte da mãe, encontrada com sinais de desidratação, fezes, enfim, suja, né, infelizmente. O que acontece com a filha nesse momento? Vai ficar com a família materna da Sandra, o Juan Camilo, que já teve sinais de agressão contra a própria Sandra, vai ficar com a criança? Como que fica essa parte agora após o incidente? Certo. A Maia atualmente ela tá com o pai, realmente ela tá com o pai. A família, principalmente as irmãs, acompanham diariamente como é que está sendo essa criação, né? Como é que está sendo essa relação do pai, que até então não residiu nunca com a filha, mas a família sim, ela esboça até um certo interesse em ter a guarda da criança, mas no momento ela está com o pai, mas sendo acompanhado aí sem qualquer tipo de problema pela família. Então as irmãs vão visitar, as irmãs conversam com o pai, mas essa questão aí da Maia ainda é uma questão que a família ainda vai decidir, mas há sim um certo interesse sim em que a guarda da Maia fique com os familiares da Sandra. Tá, então isso ainda está sendo decidido em justiça. Ainda não está judicializado, tá, mas há uma pretensão, sim. Tá certo. Doutor, o porteiro do prédio, ele tinha provavelmente um contato próximo com a Maia, já que ela morava lá há 2 anos, sabia quem a Maia não, a Sandra, sabia quem era a Sandra.
Nesses 2 dias que ela ficou desaparecida, né? Porque ela estava dentro do apartamento trancado, desaparecida, ninguém a viu. Ele não suspeita de nada, ele foi escutado. O porteiro foi escutado, tá? Tá. Ele não suspeita de nada, ele diz que o contato dele com a Sandra até mesmo era um contato muito prévio, quando ela entrava no prédio, não tinha muitos detalhes da vida pessoal dela, e que assim, ele só estranhou mesmo quando ele foi indagado. Perguntaram, mas e a Sandra? Não, a última vez que eu vi foi na sexta-feira, não vi mais. Então ele só, e salvo não me engano, troca o turno dele de sábado para domingo, então ele está na sexta, no sábado ele já não está, então domingo provavelmente mais ou menos é quando encontra. Então ele não estranha não esse sumiço dela. Só que ele confirma o ingresso do Daniel às 9h50, isso ele confirma. Fala, ele veio aqui e entrou. Só que ele nem suspeitou. Simplesmente subiu, né? Porque como ele já tinha que ter aquilo, né? De quando chegar a avisar, Exato. Nesse momento, como ele já tinha saído por volta das 19h40, 19h38 da noite, ele saiu, o porteiro achou que estava tudo certo, Normal. quando ele voltou 9h50, Com a chave. liberou abriu, a entrada do mesmo. E ainda saiu com um monte de mala. Saiu com um monte de mala. Então, provavelmente, é o que você falou, né? No começo da nossa entrevista, ele tinha roupas, tinha pertences dentro da casa da Sandra. Exato. Volta para buscar esses pertences, então a gente consegue cada vez mais perceber o grau de insensibilidade que há nisso, né? Sim, é uma crueldade muito grande, porque é o que eu falo, a violenta emoção, que muita gente gosta de usar essa palavra, a violenta emoção, eu vejo como um momento e um rampante de raiva. No caso dele, ele teve tempo hábil suficiente para pensar em tudo que ele tinha feito. Sim, com certeza. E ele ainda teve a coragem de voltar para pegar os seus pertences, abandonar a vulnerável lá, a pequena Maia, trancar o apartamento. Então, o que mostra que totalmente frio, sem sensibilidade alguma, né? Não teve nem sensibilidade pela criança que ali estava, e além de deixar a criança ao lado do cadáver da mãe. Ao lado do cadáver da mãe, sim. É o que mais impressiona. Então, assim, é de uma frieza ímpar, o que já mostra o traço de personalidade que ele tem. Até mesmo pelo histórico dele de vida pregressa. Não é o fato da pessoa estar irregular no país, mas é o fato dela estar irregular e ainda ter um histórico criminoso, chegando a ser preso, trabalhando com celular roubado. Entendeu? Então, realmente é uma pessoa que mostra que tem um traço característico aí de falta de empatia muito grande. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta, não me leve a mal, mas eu tenho que te perguntar. A Sandra não tinha nenhuma passagem pela polícia? Não. Totalmente ficha limpa? Totalmente ficha limpa. Tá certo. Daniel sai do prédio, na segunda vez que ele retorna, por volta das 21h50 ele retorna, depois ele sai do prédio que horas? Ele sai do prédio, o retorno dele é muito breve, então ele retorna realmente para pegar as coisas. Então, nas câmeras, dá mais ou menos, o horário que ele está descendo, dá mais ou menos, acho que umas 9h55, foi coisa de minutos. Tá falando que ele só pega as coisas e vai embora? Ele só pega as rápido. coisas e vai embora. E tanto que ele está tão já consciente de tudo que está acontecendo, quando ele sai, ele olha para uma câmera, dá uma risada, com o rosto descoberto. Quando ele volta, ele já está com a touca, com o boné, com máscara. Então, esse retorno dele é muito breve. Tá certo, eu vi essa imagem, isso realmente acontece, ele volta, mostra o rosto e tá certo. Ele é visto nas redondezas por algum sistema de vigilância, alguma câmera de segurança? Infelizmente não, o local, pelo que se vê, é desprovido de câmeras, a não ser as câmeras do condomínio. A polícia tentou rastrear as antenas do celular, né, para tentar rastrear aí para onde ele possa ter ido. Sem sucesso, também não houve êxito entre as operadoras. Eu fiz um pedido nos autos recentemente, que houve a concordância do Ministério Público. Eu pedi uma expedição de ofício para o aplicativo da Uber e para o aplicativo da 99, tá certo. Com a intenção de filtrar tanto os históricos da Sandra, de viagem, porque é muito comum, quando você está num relacionamento, você frequentar, se não a casa da pessoa que você está sendo relacionada, algum lugar que ela vá. Concordo. Para ver se eu consigo achar, se a gente consegue achar algum endereço que ele possa ter ido, certo? Que ele possa ter tá lá. O que se sabe mesmo é que ele tinha muitas viagens frequentes para o Rio de Janeiro. Fazer o quê? Não sei. Mas ele ia com frequência.
Então, ao meu ver, talvez possa ter saído da cidade e tal, mas não se conseguiu o rastreio de onde ele estava. Não se sabe nem ao certo ainda se ele é mexicano ou colombiano. Não se sabe nem ao certo. Tá. E ele já é procurado em outros países? Pela ficha dele consegue. Só vamos ter certeza quando o processo de expulsão dele aportar aqui. Mas, assim, a princípio, pela documentação que tem, não. Mas, assim, quando o processo de expulsão dele aportar nos autos, com certeza vão ter mais detalhes da vida pregressa dele. Se ele já cometeu algum tipo de crime no país de origem, se realmente Daniel Ospina Garcia bate com a identidade que ele tem lá na origem. Então, assim, esses meandros vão ficar mais claros com esse processo de expulsão que ele estava sofrendo. Tá certo. Aqui no Brasil, ou mais precisamente em São Paulo, Rio de Janeiro, ele tinha algum familiar, tinha alguém mais próximo que a família, que a polícia consegue contato, ou mesmo um familiar, não sei? Então, a polícia fez diversas diligências nos locais, nos endereços dele, sem sucesso, não encontrou. Julgo até que ele dava endereços diversos para Sandra e para pessoas que conheciam. Tá. Porque em uma das diligências da polícia, no endereço dele, que inclusive consta em prisões que ele teve, o endereço inclusive que a própria Sandra acreditava que ele residia, tem uma família lá que está há mais de meses lá morando, residindo. Ou seja, nunca foi o endereço dele original. E nunca tiveram nenhum contato com o Daniel? Nunca tiveram nenhum contato com o Daniel, não sabe nem quem é. E o que a polícia fez? Realmente, ele carece de muitas informações sobre o círculo social do Daniel. Chegou-se a isso nos estabelecimentos onde ele frequentava, esse bar, inclusive, que ele conheceu a Sandra, sem qualquer informação. Logicamente que uma pessoa dessa periculosidade, as pessoas ficam também meio assim de falar. Claro, com certeza. Né? E aí, o que se tentou? Como ele tinha cometido um delito no litoral, lá em São Vicente, de um furto de um celular num estabelecimento, um celular estava em cima da mesa, ele furtou e entrou num carro com 4 amigos. O carro foi abordado e acharam o celular furtado. Ele foi preso na época. O proprietário do carro, a polícia também fez uma diligência até lá. Desculpa, ele foi preso durante quanto tempo ele ficou preso? 1 mês, 2 meses. Ele saiu na primeira audiência, na custódia. Tá. Então, a polícia, logicamente, a fim de esgotar todos os meios, pegou a placa desse veículo e foi até São Vicente para tentar localizar esse amigo, para ver se vocês já furtaram juntos. Isso já no caso da Sandra Maria. Já no caso da Sandra Maria. Tá certo. E também não lograram êxito em achar. Redes sociais também, todas desativadas. Depois do crime, ele sumiu em todas. Por isso a importância da perícia no celular da Sandra para ver se tem algum outro tipo de endereço, ou se ele tem algum outro tipo de conhecido do mesmo círculo social. Certo. Passagem pela polícia só por furto. Ele não tem passagem por agressão a nenhuma outra mulher? Não. Só por furto. As passagens que constam só por furto. Isso é importante saber, né? Porque que já mostra o histórico. Muitas vezes a pessoa também, infelizmente, não faz o BO, né? Não quer dizer que ele não... Medo, né? Medo. Não quer dizer que ele não tenha, né? Sim. Acredito. E acredito que, até pelo perfil dele, que essas 2 passagens que ele tem são as 2 que ele foi efetivamente pego. Mas ele não tinha nenhuma ocupação lista, ele não tem nenhum emprego, nenhum fixo, nada. Vivia realmente dessa prática escusa aí. Tá certo. Quais são os próximos passos da polícia agora? E você, como assistente de acusação, o que espera? Então, a polícia está fazendo um ótimo trabalho de investigação. Está tentando ser a localização dele. Acredita-se que ele não saiu do país. Tá. Né? Então, acredito que o empenho da polícia é realmente em localizá-lo. Da minha parte, como assistente de acusação, justamente auxiliar, sugerir, justamente, como essa expedição de ofício para o Uber e tal, algumas novas provas para que possa se chegar à localização dele, para que ele efetivamente seja trazido à justiça. Claro. E seja submetido ao júri. Então, assim, o que eu espero, eu acredito muito na polícia, então o que eu espero é que a localização dele seja o mais rápido possível. Né? O mais rápido possível, justamente para que ele possa responder aí perante a justiça aqui e perante o júri. E como assistente de acusação, o maior empenho, no momento, é localizá-lo.
Tá certo. Os familiares de Sandra já foram avisados, já estão a par da situação? Já, sim. Continuam no Piauí, vieram para São Paulo? Sim, os pais ainda continuam lá. Ao que eu saiba, uma das irmãs viajou para lá recentemente, a outra está aqui em São Paulo. Mas sim, já todos sabem, se conversam, sabem já do ocorrido, infelizmente. Houve uma comoção muito grande por parte da família, Claro. Lógico. Claro. Mas sabe, tem plena ciência, sim. Na verdade, é aquilo que a gente diz, né? Comete o crime contra uma pessoa, mas destrói uma sociedade, né? Exatamente, porque você vê o lado mais escuro do ser humano. Claro. Você vê um lado que causa asco, que é um indivíduo esfaquear outra pessoa, que ele julga dizer que ama, né? E abandonar a filha daquela pessoa no apartamento à própria sorte, de apenas 8 meses. Tem um detalhe que até causa mais asco ainda, é que quando a testemunha que entrou primeiramente no apartamento e regressou para pegar a criança, no depoimento ela fala que a perninha da criança estava entre as grades do berço. Ou seja, ela ficou 2 dias com aquela perna sem quase conseguir se mexer. Provavelmente numa tentativa natural De tentar sair do berço. Então, né? assim, o que causa asco é que é um ser que não sabia nem o que estava acontecendo. A mãe sendo esfaqueada, ela não tinha nem noção do que estava acontecendo. Então, a gente vê um lado muito perverso do ser humano. Sim. Né? E é um lado que afeta não só a família da Sandra, mas afeta toda uma sociedade. E tem mais, né? A gente está falando de um bebê de 8 meses, então, Sim. obviamente, não responde nada por si, não sabe o que está acontecendo, assim, como você comentou. Exatamente. E tem o fato da Sandra cuidar dessa criança sozinha. Exato. Então, a gente está falando de uma mãe solo. Exato. Ele não só levou a vida da Sandra, como ele levou a mãe da Maia. Sim. Porque era a pessoa mais presente no dia. Sim. Era super mãe. Todo mundo fala que ela cuidava muito bem da criança. Sabe? Você vê diversas fotos nas redes sociais, ela com a criança, ela se declarando para a criança. Então, assim, houve problemas com o pai da criança no sentido de assumir a paternidade da criança. Demorou-se muito tempo para ele assumir desde o nascimento. Assim, com ela, ele foi assumir a paternidade dela recente. Então, assim, era uma mãe solteira, uma mãe sozinha. Sim. E mesmo assim, isso não impactou em nada para ele. Sim. Se a gente pega todos os acontecimentos, né, fora a brutalidade do crime, a gente está falando de uma mãe solteira que já passou por agressão por parte do próprio pai da criança, Sim. Batalhadora, trabalhadora, cria a filha sozinha e mesmo assim não foi motivo em nenhum momento para parar as agressões e muito menos levar à morte da Sandra, né? Exato. Uma outra coisa, doutor, que me surgiu agora, crime premeditado. Eu acredito que sim. Eu acredito que ele foi na intenção de forçar que ela ficasse com ele, sim. Tá. Essa informação da gravidez, a gente não sabe da dinâmica como ocorreu, mas foi tirar satisfação, sim. E com certeza já foi na intenção, ou fica comigo, ou não fica com ninguém. Tá. Ou não fica com ninguém. Você acha que se ela não tivesse dito que estava grávida e que tinha tirado o filho, isso não teria acontecido? Acredito que teria acontecido do mesmo jeito. Até pelo histórico dele. Ela já não queria mais ficar com ele. Isso pode ter sido só um estopim. Tá. Mas aconteceria do mesmo jeito, da mesma forma, com ou sem essa informação. Tá. Ele já tinha um histórico violento. A própria amiga dela relata, também no testemunho, que ela não estava mais com interesse em ter um relacionamento com ele. Tá. Então, uma pessoa extremamente possessiva. Então, o fato dela falar da gravidez, da suposta gravidez, para ele ser realmente acontecer dessa forma, seria irrelevante. Ele cometeria o crime do mesmo jeito. Tá. É possível levantar informação se no dia que ela vai para o bar ou para a casa de dança sem ele, o dia que ele vai para o Rio de Janeiro sem ele, acontecem as ligações insistentes, se acontece alguma coisa entre ela e outra pessoa, digo de uma relação ou conhecer alguém,
Algum flerte? Sim, é possível e nada aconteceu. Ela estava com Tá. essa amiga, em companhia dessa amiga. Tá. E a única coisa que elas fizeram, ficaram como ela já fazia antes de conhecê-lo, né? Ficaram bebendo, confraternizando no bar. E o fato dele, a posse dele é tão grande que o fato dele não estar lá fisicamente e vê-la se divertindo com uma amiga, já enseja a raiva, né? Ele já liga insistente, ele já volta de viagem, já discute com a Sandra, já supostamente já agride. Então, assim, ele já mostra esse traço desse ciúme excessivo. Tá. Então, assim, o fato da viagem dele, ela só confraternizou. Não teve nenhum tipo de relacionamento. Até a própria testemunha disse que ela estava em companhia dela mesmo. Tá certo. No dia 22 de julho de 2022, a gente está falando de um universo aí de 3 meses, né? 2 meses. Daniel tinha 30 anos. Tem 30 anos, né? Esse ano tem 30 anos. Quando ele tem as passagens pela polícia, com esse incidente em São Vicente, ele tinha quantos anos? Muito recente. Uma foi em 2020. Ah, tá. 28. Então, a mais recente foi em 2020, a de São Vicente, que ele chegou a ser. Foi durante a pandemia. Então, recente. Então a gente pode afirmar que, pelo menos nesses últimos 2 anos aí, ele já tem um histórico. Um histórico aí de vida pregressa criminosa. Tá certo. E existe alguma suspeita de que ele pode ter agido com outra pessoa? Eu digo assim, não no momento do crime, porque a gente tem as imagens de segurança e não entra e sai nenhuma outra pessoa. Mas na hora de ir embora, existe alguma suspeita de que alguém pode ter ajudado? Não. Pelo que consta das investigações, não há qualquer suspeita que ele tenha algum auxílio. Agora, um auxílio para se esconder atualmente, eu não tenho dúvida. Tá. Agora, o auxílio para fazer a fuga, para pegar as malas, pega a mala lá que eu te espero aqui. Isso não teve. Tá. Agora, com certeza, para se esconder, ele com certeza, até porque é muito comum isso, ele deve estar buscando a cobertura de alguém. Legal você ter levantado isso, né, de se esconder, porque se a gente não tem nenhum endereço efetivo de onde ele se hospedava, de onde ele morava, enfim, alguém provavelmente o auxiliava durante todo esse tempo e talvez essa pessoa nem soubesse as práticas que ele cometia. Exatamente. Até porque, eu vou até ser categórico, a vida dele que ele se apresentava para Sandra é uma mentira. Sim. Ele nunca foi quem ele disse que era. Os endereços que ele falou que morava não são endereços que realmente ele morava. Então, assim, tudo que ele se apresentou para Sandra era uma mentira. Isso dificulta, inclusive, até o trabalho da polícia, porque ele não tem ciclo social conhecido. Exato. Ele não tem endereço conhecido. Exato. Ele é estrangeiro irregular, o que dificulta mais ainda, porque não tem familiares aqui. Sim. Então, assim, a vida que ele tem, que ele se apresentou para Sandra é uma mentira. E o que dificulta ainda mais. A dificuldade da polícia, e até uma dificuldade justificada, justamente é essa. Sim. Não se sabe quem é. A única coisa que se sabe e que tem com propriedade são os históricos criminais dele, que já dá mais ou menos uma diretriz do perfil dele. Não temos pontos positivos nessa história, obviamente, mas a gente pode levantar um pontinho positivo, que é exatamente isso. Ele já ter tido passagem pela polícia, e aí sim a segurança pública consegue chegar até o Daniel Ossina. Exatamente. A passagem dele pela polícia, o processo dele de expulsão, certo? Eu tenho muita crença que vai ser questão de tempo. Ele não vai conseguir sair do país e vai ser questão de tempo. Por mais que ele tente se esconder, vai ser questão de tempo. Tá. Doutor, mais alguma coisa que a gente não conversou aqui que você queria contar, que você queria falar pra gente? Abrir alguma parte do processo? Não, realmente eu acho que foi bem dinâmico, justamente esse o PEC se encontra o processo. A denúncia foi ofertada pelo Ministério Público, homicídio quadruplamente qualificado, como eu já relatei. O status do processo, logicamente, estão se aguardando, porque a investigação ela corre em paralelo com o processo. Então, a tentativa de localização dele, a polícia vai fazendo e o processo vai correndo. Então, assim, estão se aguardando ainda os laudos da Santa Casa de Misericórdia que atendeu a criança, estão se aguardando ainda o laudo toxicológico,
o laudo também da questão sexual. Então, esses materiais que são para logicamente, dar a materialidade dos fatos, tudo bonitinho nos autos. Então, ainda está se aguardando. Logicamente, a juíza já recebeu também a denúncia, já tanto que converteram a prisão temporária em preventiva já. Certo. Então, assim, o processo está caminhando bem e o que se percebe mesmo é um empenho realmente da polícia para a localização, que é o que ela está fazendo ao máximo aí, tentando localizá-lo. Mas num panorama geral, esse o status do processo. Infelizmente, mais uma vítima de feminicídio, mais um crime que choca. Sim. E, infelizmente, nada vai trazê-la de volta. Sim. Mas eu acho que é a resposta que tanto a família merece, como a sociedade também como um todo merece, para que esse tipo de crime não seja uma coisa corriqueira no nosso cotidiano, como vem sendo, né? Como a gente vê cada vez esse tipo de crime acontecendo mais e mais, os números cada vez mais alarmantes. Cada vez mais. É uma situação terrível. Sim. Crimes brutais. E de uma forma também, de uma forma totalmente... Se é que algum crime tem sensibilidade, mas de uma forma totalmente insensível, com total ausência de empatia. É o que mais choca. E, assim, percebe-se que não está se preocupado com a consequência. Eu vou lá, mato e minha vida que segue continua. Então, esse senso da impunidade é o que também choca. Tá certo. Estamos torcendo pelas investigações, com você, para que o principal suspeito, seja indiciado por todos os crimes que ele cometeu e cumpra legalmente a pena necessária e prudente para esse tipo de crime totalmente brutal, insensível, frio, calculista. Nós vamos ficar por dentro dos próximos acontecimentos do caso. Até muito obrigado pela sua participação aqui no canal Operação Policial. Bom, pessoal, é isso. Mais um crime de feminicídio que acontece aqui no Brasil, dessa vez com uma jovem de 34 anos, Sandra Maria de Souza, cheia de sonhos, cheia de possibilidades, com uma filha de 8 meses e que tem a sua vida retirada por um assassino que hoje se encontra como principal suspeito, que é o seu ex-namorado. Esses números cada vez mais alarmantes quando a gente fala de feminicídio, quando a gente fala de agressões contra a mulher, e o que a gente batalha é para que esses números sempre diminuam. Com vocês, Dr. Caio Fernando Souza, ele que é o assistente de acusação do caso, e como eu falei anteriormente, nós vamos trazendo mais novidades sobre o caso Sandra Maria para vocês. Muito obrigado e até a próxima.